Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Hoje a gente conversa com o Tenente Coronel Exandro Vassoler. Ele é o coordenador estadual adjunto da Defesa Civil. Nós estamos chegando no período de chuvas, o período de fortes chuvas. No ano passado, o Espírito Santo enfrentou grandes problemas com milhares de desabrigados, mortos. E esse ano, a gente sabe que as chuvas não vão deixar de vir e que os problemas, infelizmente, irão acontecer. Nós vamos conversar como a Defesa Civil está se preparando para esse inevitável, infelizmente, momento de cuidar, de atender as pessoas em situação de risco. Tenente Coronel, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Acho que eu que agradeço. Eu lhe repasso a pergunta: como é que vocês estão se preparando para esse momento que, infelizmente, é inevitável de a gente ter problemas com encostas, termos problemas com deslizamento e termos problemas causados pelas chuvas fortes de final de ano e início de ano? Bom dia. Como você bem pontuou, esse histórico de desastres nessa época de verão, no final de ano, é de certa forma recorrente, né? É importante a gente fazer uma observação que o desastre que nós tivemos também no ano passado, no dezembro de 2013, ele fugiu um pouco, ou melhor, fugiu muito da normalidade que nós vivenciamos aqui no estado, né? Foi o maior desastre que nós tivemos aí na nossa história. Mas é verdade que todo dezembro, de janeiro, nós temos, não da forma como foi no ano passado, mas nós temos o desastre acontecendo nos municípios do nosso estado. E de que forma que o sistema de defesa civil se prepara para esses, não só para o desastre da chuva, né, mas para qualquer um. Inicialmente é importante a gente esclarecer também que esse sistema de defesa civil, ele envolve uma esfera federal, a esfera do estado, da qual eu faço parte, e também a esfera municipal, as coordenadorias municipais de defesa civil. Então, cada uma dessas esferas tem algumas atribuições legais que precisam ser realizadas. Nos últimos anos, vou colocar nos últimos 3, 4 anos, a ênfase da defesa civil, ela tem se focado muito na parte de prevenção. Até antes desse período, 3 anos para trás, 4 anos para trás, o foco das atividades eram o resgate, né? Eram as ações de socorro. Acontecido o desastre, o que se iria fazer? Então, felizmente, a gente vê isso como uma evolução nesse pensamento de defesa civil, a ênfase na fase da prevenção, que já começa, então, muito antes do desastre acontecer. Começa com, e aí já explicando quais ações que estão sendo feitas nessas 3 esferas. O mapeamento das áreas de risco dos municípios. O governo federal tem feito um trabalho intenso nessa parte, o governo do estado tem contratado e feito também os mapeamentos, de forma a dar um suporte aos municípios de onde são as suas áreas mais críticas. Um papel do município, que é quem vai legalmente atender ao desastre na primeira instância, o governo estadual e o governo federal, eles entram atuando no desastre quando o município não tem mais condições de suprir, de dar a resposta para aquele evento. Mas, inicialmente, quem precisa atuar no primeiro momento é a Coordenadoria Municipal. Entendendo a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil como um ente que integra as diversas secretarias daquele município. Então, é necessário que o município faça um plano de contingência. O que é isso? É um levantamento prévio de acontecido um desastre em uma determinada região, quais órgãos, quais secretarias, quais entes que vão atuar ali para atender aquele desastre. Dá um exemplo para ficar mais concreto. O município já sabe que em determinada região ribeirinha, quando chove, alaga e entra na água na casa das pessoas. Ocorre inundação, o alagamento. Há de se ter uma preparação antes de recebido o alerta, e hoje o Estado tem feito os alertas de forma bem mais efetiva do que alguns anos atrás. Começado a receber os alertas,
vai chover forte. Quer dizer, é isso que o senhor chama de alerta. Quer dizer, o Estado avisa ao município, atenção que nessa região vai cair uma chuva muito forte nos próximos 3 dias. Isso. Exatamente. Então, o prefeito já está avisado. O prefeito, o coordenador municipal de defesa civil. Esse alerta, como o próprio nome diz, coloca esses entes em estado de alerta. Pode ser que essa informação ela não se concretize, mas há de ter a necessidade de recebido, já preparar aqueles atores que participarão desse plano de contingência, porque vai precisar abrir abrigo, precisa ter logística de abrigo para receber as pessoas, precisa ir lá avisar as pessoas para que elas deixem os seus locais. Então, se concretizando, se confirmando essa situação de chuva intensa, de início, toda essa estrutura de bastidor já tem que estar pronta na hora que começar a chuva mesmo, ou antes dela acontecer, né? Esse mecanismo todo está pronto para receber essas pessoas, colocar num abrigo, logística de abrigo funcionando. Porque tem que ter comida, tem que ter água, tem que ter cobertor. Exatamente. E aí entra também uma coisa muito importante que eu vejo que os municípios estão começando a amadurecer isso hoje. É a preocupação, como eu disse, com essa fase da prevenção. Porque precisa ter alimento, precisa ter colchão, precisa ter água mineral lá no abrigo. Isso tem que ser comprado antes. Não adianta, na hora, sair na correria e, infelizmente, esse é o momento que a gente está percebendo de mudança cultural. Então, o município ele tem que se preparar para isso antes, tem que fazer os seus processos licitatórios, tem que comprar o material, tem que ter isso em estoque, tem que ter colchão em estoque para atender essas demandas. Tenente Coronel, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor agora. O senhor disse isso, aí está aí, é o lógico, né? Tem um plano, você sabe que vai ter problema ali. Quantos municípios do estado estão com esses planos de contingências prontos nesse momento, em dezembro de 2014? Então, infelizmente, eu sei que a maioria não está. Não, a maioria não está. Como eu falei, isso é uma mudança cultural que, infelizmente, ela não por mais lógico que seja, não é uma mudança cultural que acontece de um ano para outro. Apesar do desastre que nós tivemos no ano passado, dos 78 municípios do estado, 55 decretaram situação de anormalidade, né, ou situação de emergência ou calamidade pública. Mesmo diante disso, a gente acompanhou durante o ano e chegou ao término agora de 2014, percebendo justamente isso que você coloca, que a maioria dos municípios não se preparou para um eventual desastre que possa acontecer agora em dezembro, janeiro. Quer dizer, não tem plano de contingência, não tem... Quantos municípios têm estrutura municipal de defesa civil? A gente pode falar que estão em todos. Efetivamente funcionando, uma minoria. Legalmente pode existir a função, existe alguém que responde pela coordenação municipal de defesa civil, mas na prática o que nós... Se tiver um desastre, vai ligar para vocês. Vai ligar assim. Tem que ligar para a gente também, mas vem para cá porque eu não tenho ninguém para atender. Exatamente. Ocorre uma rotatividade muito grande. Um coordenador municipal, por muitas vezes, assume não é exclusivo daquela função. Existe um projeto de reestruturação das defesas civis municipais, puxado, né, conduzido pela Defesa Civil Estadual, onde nós estamos tentando, e já conseguimos, eu acredito, tenho a crença nisso, que nós evoluímos muito em estruturar essas defesas civis municipais, através de veículo, através de mobília, através de um convênio que está sendo feito com esses municípios para que o município crie realmente as funções efetivas de... Trabalhe mesmo, tudo ali. Tenente Coronel, é complicado, eu sei, vocês trabalham com isso e tem que se relacionar institucionalmente com essas prefeituras, né, o tempo todo. Mas como é que fica o coração do bombeiro sabendo que não tem na maioria dos municípios aquilo que era o básico, que era assim, olha, eu tinha que ligar para o coordenador e perguntar para ele, está tudo bem aí com você? Nós estamos bem, estamos firmes para dezembro de 2014, ele diz assim, ó, estamos firmes, tudo beleza, estamos prontos. Como é que fica o coração do bombeiro sabendo que vai ligar e o cara fala assim, olha, não está? Extremamente ansioso e preocupado, porque aquilo que não foi preparado, não foi feito na fase de prevenção,
terá que ser feito na fase de resposta, né? Então, é onde o bombeiro, é o foco, a atividade principal do bombeiro, que é na fase de resposta. A gente vai ter que atuar lá, vai ter que tirar a pessoa de área alagada, vai ter que, Deus queira que não, tirar pessoas que foram soterradas e perderam suas vidas, conforme tivemos no ano passado. Então, danos, prejuízos, óbitos que poderiam ser evitados, né, com uma fase de preparação, de planejamento anterior. Foi dado o aviso em 2013 e, apesar disso, como o senhor mesmo falou, as pessoas continuam achando que vai dar para resolver na hora que não tem mais como resolver. Infelizmente é isso, né? Quando as pessoas pensam que podem resolver, já não dá mais para resolver e aí o bombeiro tem que entrar. Isso. Uma coisa que eu sempre vejo na televisão e acontece é vocês trabalhando no meio daquela lama, quando infelizmente estão... Às vezes Natal, às vezes férias, às vezes no dia que era para estar com a família. Como é que fica o bombeiro no meio daquela confusão, daquela lama, sabendo isso que o senhor sabe? Eu não precisava estar aqui. Como é que fica esse trabalho? Eu sei que vocês trabalham mesmo, porque é o trabalho que tem que ser feito, mas não dá raiva assim na hora, não? Assim, não dá vontade de pegar um prefeito ou pegar um secretário e dar uma sacudida, não? Não, raiva não dá, não. Eu diria que o bombeiro, a gente tem uma particularidade, que certamente não é só nossa, com certeza, de amar a farda e fazer o que faz de coração mesmo. Então, quando tem um desastre dessa natureza, as pessoas, os bombeiros, eles se voluntariam muito grande mesmo. As pessoas estão de folga, já colocam sua farda, vão para o quartel. Então, o trabalho que essas pessoas fazem é de coração mesmo. Agora, certamente, todo mundo, quando se depara lá com um ferido, com alguém que está perdendo, que acabou de perder a casa, que a casa caiu, desabou, com um parente que está acompanhando alguém ferido, alguém que está sendo, com um corpo que está sendo resgatado, né, que está sendo... Esses sentimentos, obviamente, não são bons, né, para ninguém. Uhum. Dá aquela vontade de sacudir mesmo, né? Mas não sacode porque tem que fazer outra coisa. Mas assim, quando volta para outra reunião, eu acredito que deve dar uma bronquinha, né? Vocês devem reclamar muito. Poxa, nós avisamos, não deve chamar a atenção, né? Não deve deixar barato, né? Sim. Vocês puxam a orelha mesmo. Com certeza. Como eu disse, nesse trabalho de conscientização com os entes municipais, a gente sempre relembra isso, né? Vai chegar uma hora que eu vou ter que trabalhar na hora que eu não precisaria, porque você não está cumprindo um pouco do que você tem que fazer. O problema não é o trabalho, né? O problema é a consequência que a falta do planejamento e a prevenção... O problema é a vida que se perde sem necessidade. Isso. Né? E eu sei que há um sistema nacional que fica monitorando as áreas de risco, né? Vocês têm recebido alertas para o Espírito Santo ou a coisa está tranquila nesse momento aí do ano? Vocês têm recebido muitos alertas, olha, cuidado que vai ter chuva forte no final de dezembro, cuidado que vai ter isso, ou não está tendo esses alertas por enquanto? O alerta, o boletim, vamos chamar, né? O boletim ele é diário para a gente. Todo dia nós recebemos um boletim com a previsão para os 5 dias para frente. E é uma dúvida comum que as pessoas têm, achar que a gente que o sistema, que a meteorologia, que a previsão faz uma previsão efetiva para uma semana para frente, 2 semanas, não é assim. Os modelos matemáticos só conseguem dar alguma certeza nesse período ali, de 3, 4 dias para frente. Então, diariamente a gente recebe esse boletim dando uma previsão do que vai ser para os próximos dias. Quando essa previsão ela é alterada, nós recebemos o boletim extra. Quando se atinge determinado nível nessa previsão, por exemplo, para amanhã não é isso, dando um exemplo. Para amanhã nós temos uma previsão para a região sul de um acumulado de chuva do dia que chega a 70 milímetros, por exemplo. Isso é uma chuva, dependendo da intensidade que ela caia, esse é um acumulado do dia. Se esses 70 milímetros chover, né, ao longo do dia, tranquilamente, mas se esses 70 milímetros chover num intervalo muito curto, vai dar um problema.
Quando se atinge determinado nível, emite-se um alerta. Então, esse alerta ele é enviado para aqueles municípios, para os coordenadores municipais, daqueles municípios que estão afetados para essa área. E para a gente também, para a coordenadoria estadual. Já justamente para que o coordenador municipal de Defesa Civil lá na localidade já comece a olhar, começou a chover, minha área de risco, que eu já sei previamente onde são, minhas áreas que eu já sei onde são. Precisa dele levantar da cadeira dele lá, e lá na área de risco, verificar em loco mesmo, se não está tendo sinal de possível deslizamento, movimento de massa. Existem sinais físicos que podem identificar isso, né? Rachadura, envergadura. Mas pelo que o senhor disse, o senhor recebe o alerta com 3 dias de antecedência. Pode ser um alerta de perigo médio ou alto. O senhor vai ligar para a coordenadoria, dependendo da coordenadoria que o senhor ligar, o senhor sabe que não vai ter resultado prático nenhum essa informação. Porque lá não tem uma coordenadoria efetiva, como deveria estar pronta. Eu sei que o senhor não vai dizer quais são os municípios, porque essa relação, eu sei que é uma relação institucional, o senhor não vai dizer botar o dedo para esse prefeito, aquele prefeito, eu sei que o senhor não vai fazer isso, a gente sabe disso claramente, mas fica claro para mim, que sou um jornalista, e para o telespectador, que muitas vezes o senhor vai ligar pela obrigação de ligar. O senhor sabe que quem vai atender do outro lado não vai dar efetivamente nenhuma resposta do nível que o senhor gostaria que fosse dado. Essa que é a verdade, infelizmente. É a verdade, é a realidade que a gente está tentando mudar. Então, a população do Espírito Santo, para esse verão, infelizmente, ainda não está com o nível de prevenção e de proteção que o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, gostaria de dar para ela. Infelizmente não. É uma mudança que envolve aí, como eu disse, uma mudança cultural, planejamento. Talvez, quem sabe, para o ano que vem a gente já tenha isso bem mais estruturado. Não digo nem 100% em todos os municípios. Mas só gostaria de ter um dia, assim, pegar o seu telefone e saber que o senhor está dando um telefonema que vai dar um resultado lá na ponta, né? Exatamente. A nossa meta, e eu acho que isso é perfeitamente factível, tá? Eu acho que nós vamos chegar a esse ponto, sim, de cada município ter o seu plano de contingência, e não um plano de contingência que se prepare num papel e coloque numa gaveta de gabinete. É um plano de contingência em que as pessoas que participem ali daquele planejamento efetivamente possam assumir as suas funções em determinado momento. E como no exemplo do abrigo que eu falei, é a Secretaria de Educação realmente mandar alguém numa escola, que vai ser um abrigo para abrir a escola, é alguém que vai lá fazer, que vai estar na escala para fazer a faxina, alguém que vai cozinhar, alguém que da assistência social, de uma Secretaria de Assistência Social, que vai entregar os colchões, que vão entregar as cestas básicas, alguém que prepare. E na Secretaria de Habitação, que vai saber as casas, o terreno onde vai construir as futuras casas, porque aquela área ali já não pode mais ter gente morando. Sim, exatamente. Né? Quer dizer, tudo é defesa civil. Quer dizer, defesa civil é isso, é um planejamento para que as pessoas não sofram recorrentemente com o mesmo problema. Isso. É um termo que a gente fala de resiliência, né? A gente pretende que os municípios se tornem mais resilientes ao desastre, ou seja, sejam capazes de, acontecido o evento, que esse evento cause menos danos, prejuízos possíveis, e que possa retomar a situação de normalidade o mais rápido possível também. Eu acho que nós estamos, apesar da minha fala, às vezes, talvez parecer um cenário muito pessimista da situação, mas eu tenho uma visão muito otimista de como que a gente está caminhando, e eu acredito que nos próximos anos aí o Espírito Santo vai ter um salto de qualidade, de planejamento, de prevenção muito, muito bom. Pode ser exemplo, né? Quer dizer, daqui a alguns anos ser exemplo para os outros lá no Espírito Santo. Não funciona assim, pode ir lá visitar que funciona, né? É isso que a gente... E quantas vidas foram salvas? Olha, não morreu ninguém lá esse ano, as chuvas caíram e as pessoas perderam bens, mas ninguém morreu, que é importante, podem reconstruir. É isso que a gente espera, né? O mínimo que a gente espera, que ninguém morra por causa de desastres naturais que acontecem todos os anos. Sim. É só isso que a gente quer, né?
Obrigado, Tenente Coronel, por suas explicações aqui. Eu sei que o senhor não é pessimista, eu sei que o senhor é otimista, eu sei que o senhor está trabalhando para que as prefeituras entendam que é mais fácil prevenir do que remediar, né, que é uma coisa que desde criança a gente entende, mas a gente sabe que nem todo mundo entende isso tão claramente assim. Eu falei um foco bem na questão do município, mas isso serve também para a gente no nível de Estado. Na nossa esfera estadual também, nós percebemos o quanto que a gente tem que caminhar. Nós temos o orgulho de saber o quanto que nós caminhamos, mas também a visão realística de quanto que nós temos que avançar ainda. Isso vale para a gente no Estado, vale para o governo federal também. Equipamento, pessoal, reinvestimento, obras de infraestrutura que diminuam as áreas de risco. Quer dizer, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte, né? Quer dizer, identificou uma área de risco, não é só ficar mapeando ali, avisando, vai chover, não. Acabar com aquele risco, né? Exatamente. Quer dizer, não é só ficar no telefone, vai chover, tira o pessoal da beira do rio. Esse risco ele pode ser resolvido de duas formas. Ou eu tiro as pessoas daquela área e faço um programa de relocação dessas pessoas em outra área que não seja de risco, obviamente, ou estrutura ou intervenção estrutural mesmo naquela área, para eliminar o risco. Então, isso tudo precisa acontecer. E evitar, talvez aí um importante papel da prefeitura, evitar a expansão urbana para as áreas de risco. Fiscalizar, para isso tem as secretarias, né? Fiscaliza, o cara está construindo ali naquela encosta, aquilo ali não pode. Primeiro deixa o cara construir para depois ficar brigando com ele, né? Quer dizer, isso acontece em todo lugar e a gente avisa vocês, qualquer pessoa que passa, pô, ele não pode ter uma casa, né? O bom senso diz que ali não pode ter, mas a pessoa precisa morar, então arrumar a solução para ela. Essa é uma mudança cultural que está acontecendo agora, né? Nós temos um legado aí de décadas onde isso aconteceu e de forma descontrolada. E o Estado agora, o Estado, eu digo, o município e o Estado também, precisa ter essa visão do que fazer com essas pessoas que estão nessas áreas. Para diminuir, para salvar essas vidas, né? Porque elas estão lá porque precisam. Ninguém mora numa encosta embaixo de uma pedra por prazer, né? Mora porque não tem outro lugar melhor para morar. Essa é a verdade. Nós temos municípios que o município todo é a área de risco. Então, não tem como tirar o município dali e colocar em outro lugar. A cidade toda e colocar em outro lugar. Então, existem medidas mitigadoras, assim, não tem como tirar, como eu disse, tem como tirar as pessoas dali. Mas pode fazer obras para resolver o problema. Para que pelo menos mitigue, diminua o problema quando acontecer o desastre. Ok. João, obrigado por sua presença aqui. A gente volta a conversar, infelizmente, a gente volta a conversar sobre esses assuntos, porque eu espero que a gente volte a conversar sobre... Passamos o verão, passamos dezembro e janeiro e, graças a Deus, não foi igual a 2013, foi muito melhor. Tomara que a gente consiga isso, ter um Natal tranquilo, com as pessoas em casa felizes, e um Ano Novo tranquilo, com todo mundo festejando, sem ter que as pessoas estarem sem casa, sem lugar para morar e chorando parentes que morreram em tragédias, né? Isso que a gente quer, um final de ano sossegado, né? Pelo menos isso. Vamos orar para que seja assim. Vamos orar para e trabalhar para que seja assim. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta daqui a pouco com uma nova informação. GV News, porque informação é coisa séria.